Olá, meus queridos irmãos e irmãs e amigos. Novamente renova-se em nós o prazer da sua audiência e é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto recebo os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, que é da autoria do ilustre professor e pastor Jefferson Turbay Braga. Tem como título Vitórias da Fé diante das adversidades e perseguições. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer o que a Bíblia ensina sobre a caminhada da fé em meio às adversidades e perseguições. Também perceber que não estamos sozinhos em nossas lutas. Temos conosco a presença de Deus por meio do seu Espírito e a firme direção da sua palavra. E por fim, praticar, observando que Jesus sempre andou com seus discípulos e os fortaleceu para enfrentarem as adversidades da caminhada. Jesus praticou o discipulado. Vamos imitá-lo? Vamos recorrer à palavra de Deus. Vamos a um texto de destaque. É a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 12. Abro aspas. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Fecho aspas. Alguns textos bíblicos inspirativos. E começamos com Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Abro aspas. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou, isto mesmo, derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos agora a outro trecho bíblico. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Abro aspas. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Outro texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 a 10. Abro aspas. Não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, nada possuindo. Tudo. A introdução diz o seguinte: qual foi a força que sustentou o patriarca Jó? Ele teve sua vida chacoalhada de forma absurda, desceu ao ponto máximo da provação, mas acabou por vencer. A fé, este foi seu grande diferencial. Nós também devemos ter fé. Fé em Deus Pai, fé em Jesus, fé no Espírito Santo de luz. De certa maneira, todo cristão é provado. Passa por humilhação, perdas, situações difíceis, ou financeira, ou familiar, e até mesmo espiritual. É necessário crer e resistir. O grande herói da fé demonstrou uma confiança sem reservas no Pai, para nosso completo encorajamento. Imortais são suas palavras. Abro aspas. Saí nu do ventre de minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Isto está registrado em Jó, capítulo 1, versículo 21. A fé cura. A toda prova incondicional. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou Deus de coisa alguma. Conforme registrado em Jó, capítulo 1, versículo 22, como dizem os sábios cristãos, um dia de cada vez, e todos os dias com fé. Estudemos a lição de hoje abordando o seguinte tema: vitórias da fé diante das adversidades e perseguições.
Vamos ao primeiro tópico: inimigos da fé. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Isto está registrado em Lucas capítulo 18, versículo 8. Concentre-se nos gigantes e você cairá. Concentre-se em Deus e os gigantes cairão. Nossa Igreja Batista Independente Nova Vida, diz o autor da lição, ajuda e apoia financeiramente, ministerialmente, uma comunidade cristã que abriga moradores de rua e dependentes químicos. São 80 homens e 30 mulheres. A comunidade terapêutica Hermon faz um trabalho admirável, incansável, benéfico. Muitas vezes, de madrugada, pessoas ali chegam com fome, com frio, desorientadas e são amplamente acolhidas. Você acha que a imprensa noticia ou mesmo reporta isto? Jamais. E a conversão de um notório pecador já ocupou alguma manchete ou noticiário? Advérbio de negação. Porém, contudo, todavia. E o último escândalo envolvendo um pastor, um líder cristão, já ouviu falar? Sim, claro que sim. Infelizmente, a sociedade está organizada para ser um obstáculo à fé cristã. Somos vítimas da parcialidade. A igreja não é perfeita, mas o que assusta é a omissão da mídia em relação a traficantes, produtores de bebida, de cigarros, criminosos contumazes. E a crítica exagerada sobre o povo de Deus, como mosquitos, a igreja, e engolem camelos, os poderosos ricos. O processo acima descrito existe para desgastar a crença nossa de cada dia. Nossos valores cristãos são atacados e, de certa maneira, golpeados, feridos. Unanimemente noticia-se só o que é ruim, negativo, escandaloso, trivial, banal, enganoso. O chamado mundo gospel não ajuda em nada. Pessoas que usam o nome de Cristo, mas são falsos profetas. Envolvem-se em crimes, abusos e extorsão financeira. Como fica a fé de um homem ou de uma mulher de Deus, de um cristão, dentro deste quadro sombrio? Enfraquecida, golpeada, sem vigor. Porém, temos armas para reagir, para preservar nossa preciosa herança espiritual. A fé pessoal em um Deus pessoal. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta expressão, este versículo, está registrado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tudo começa na mente. A batalha pelo domínio dos nossos pensamentos é ferrenha.
Dediquemo-los a Deus. Aplicação. Você tem uma fé como a que transparece neste hino que eu vou ler a sua poesia a seguir? Diz o seguinte: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Como alimentar nossa fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isto está registrado em Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz o autor que ele está escrevendo um livro com o título 5 Dalilas na Igreja. Nele, o autor aponta detalhes estruturais da fé evangélica no Brasil, que terminam por enfraquecer, causar anemia neste grande gigante chamado igreja. Um dos tópicos exponenciais que abordo, diz o autor, é o engano de achar que algo substitui a palavra de Deus na nutrição da fé. Qualquer algo. Louvor, ritualismo, emoção pentecostal, gritos, música suave, música barulhenta, música instrumental, educação, retiro, vigílias, oração no monte. Satanás está enganando os partidários destas ideias. Orar no monte é maravilhoso, diz o autor desta lição. Você vê a face de Deus. Mas até Jesus, que se transfigurou em glória ante os discípulos no monte, teve que descer de volta e encontrou um endemoniado estribuchando, se convulsionando ante a multidão apavorada e incrédula. Seus discípulos foram incapazes de expulsar a malta infernal. Nada substitui a comunhão diária com Deus. Crentes que não estudam a palavra não têm uma vida de oração, são crentes fracos. Revelação não substitui a aula da escola bíblica. Existe o dom de revelação, sim, é lindo. Mas quem exagera nele começa a se aproximar espiritualmente do misticismo, da adivinhação, feitiçaria. Músicos que tocam na igreja durante o culto e após executar seu número ausentam-se do recinto, não ouvem a pregação. Não digo que estão fracos na fé, estão mortos. Para nos fortalecermos, para adquirir robustez espiritual, precisamos estudar, nos consagrar, esquadrinhar a palavra, investigar, perguntar, achar respostas no livro sagrado. A oração também aparece como atividade nobre na sustentação da fé. A vida espiritual não pode se basear na emoção, no emocionalismo.
Conhecereis a verdade fará um efeito libertador, conforme escrito em Jó, capítulo 8, versículo 32. Aplicação. Qual a posição que o estudo da palavra ocupa em sua vida? Uma pergunta direta. Sua opinião se baseia na Bíblia? Você se alimenta de Jesus? Tópico 3. Vive-se de milagres? Milagres acontecem de verdade? A fé move montanhas, mas deve ser alimentada diariamente com a palavra de Deus. Milagres acontecem hoje, sim. Nós temos uma campanha de oração na Igreja Batista Independente Nova Vida, que é a igreja do autor da lição, e ele diz: alcançamos a marca de 6.100 horas de oração. Todos os dias recebemos a notícia de um milagre, curas de câncer. Em novembro de 2023, diz o autor da lição, um irmão que tinha de fazer hemodiálise recebeu a boa notícia. Seus rins voltaram a funcionar, glória a Deus! Porém, se não houver consagração a Deus, busca intensa pelo Senhor, os milagres por si só nem fortalecem a fé, nem salvam. Na verdade, milagres são ineficazes se não forem acompanhados de arrependimento pela vida anterior, mudança de vida, consagração da vida espiritual, financeira e social. Muitos me dirão naquele dia: em teu nome não expulsamos demônios e realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isto está registrado em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Concluindo, estamos vivendo um tempo em que nossa fé está sendo provada nível máximo. Sociedade licenciosa, rebaixamento do padrão ético, sexualização e sensualização das crianças. Crimes abundam, aborto praticamente liberado. Licenciosidade moral. Mas ainda há esperança. E depois disto, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Confira. Abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Leia e medite. O Espírito Santo é o Consolador prometido. Ele foi derramado no dia de Pentecostes. Seu poder benéfico continua até hoje. Ao mesmo tempo que a iniquidade vai graçar de modo medonho e sobrenatural, o Espírito vai batizar, curar, proteger e abençoar seu povo.
No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 12, lemos: o amor de muitos esfriará. Mas, como sempre, Deus nunca nos abandonará. Isto é para quem se sente pressionado, testado, exigido. O Espírito Santo vai agir sobremaneira. Está agindo. Glória a Deus! Precisamos compor um exército de fé, baseado na palavra, na constância e no compromisso. Chegou a hora. Só os fiéis sobreviverão. Não estamos sós. O Consolador prometido veio. O sombrio mar da incredulidade será detido pelas águas puras do rio da vida. Aleluia! Amém!